Aprenda alemão com o Darto Walder. Episódio de hoje, chegando na Alemanha. Veja a história e logo em seguida as explicações. Darto Walder in Deutschland. Você me chamou para me dar a missão final que vai me tornar o mestre de todas as galáxias. Qual é essa missão? É muito simples. Você tem que aprender alemão. Darto Walder fliegt nach Deutschland, Deutsch zu lernen. Das ist Deutschland. Essa é a primeira coisa que eu aprendi. Das ist ein Hund. Essa foi a segunda coisa que eu aprendi, pois eu amo cachorros. Chegando no aeroporto da Alemanha, o Sr. Walder percebeu uma conversa rápida entre dois estranhos. Guten Tag, Frau Müller. Wie geht es Ihnen? Guten Morgen, Herr Fischer. Gut, danke. Und Ihnen? Andando mais um pouco pelo aeroporto, ele percebeu outra conversa dessas. Hey Pedro, na, wie geht's? Mir geht's sehr gut, danke. Und dir? Mir geht's super. O Sr. Walder estava esperando um táxi no aeroporto para ir às suas acomodações quando chega alguém e fala: Schön, die Tasche ist schön. O Herr Walder não entendeu muito, ele falou: Die Tasche hier, schöne Tasche. Marco, komm jetzt. Entschuldigung. O táxi chega e o Sr. Walter fala assim: Eu preciso ir para essa rua aqui, ó. Para onde Darto Walder está indo? O que ele vai fazer na Alemanha? Veja no próximo episódio. Alô, meu nome é Tarek Becker da Escola Genau Das Online e agora a gente vai aprofundar mais no conteúdo que você acabou de ver na história do Darto Walder. Já que essa é uma aula para você que está começando a aprender o idioma, vamos começar pelo mais básico, mas a gente ainda vai ver nessa aula conceitos mais avançados. Então vamos começar. Onde que o Sr. Walter está? Ele está no aeroporto, der Flughafen. Das ist der Flughafen. Das ist der Flughafen. Flughafen é diferente de Flugzeug. Der Flughafen, das Flugzeug. Das ist der Flughafen. Das ist das Flugzeug. Das ist die Reisetasche. Die Reisetasche é aquela maleta que era super bonita, que foi elogiada, que o Darto Walder estava carregando. Die Reisetasche. Das ist die Reisetasche. E olha só, aqui a gente já pode ver no comecinho três palavras. Der Flughafen, das Flugzeug, die Reisetasche. Perceba uma coisa importantíssima. Der Flughafen, das Flugzeug, die Reisetasche. Os famosos artigos no alemão. A gente tem, como no português, a mala, o avião, o aeroporto. E no alemão, lógico que também tem. Só que eles são um pouquinho diferentes, porque além de ter o masculino e ter o feminino, que é o der Flughafen é o masculino, die Reisetasche é o feminino, das Flugzeug é o neutro. E existem regras diferentes para determinar quando as palavras são masculinas, neutras e femininas. Mas por enquanto é isso que você precisa saber. Palavras masculinas, neutras e femininas existem no alemão, enquanto que no português existem só masculinas e femininas. Esses são os famosos der, das, die, ou der, die, das, como você gostaria de chamar. No comecinho da história, o que o Darto Walder fala? Das ist Deutschland. Essa é a primeira coisa que eu aprendi. Ele fala Das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi. Ele fala Das ist Deutschland. O que significa isso? Das ist. Você pode usar para dizer isso é alguma coisa, seja feminino, masculino ou neutro. Das ist Deutschland. Nós vimos lá em cima. Das ist der Flughafen. Das ist das Flugzeug. Das ist die Reisetasche. E aqui, das ist Deutschland. A segunda coisa que o Darto Walder aprendeu. Das ist ein Hund. Essa foi a segunda coisa que eu aprendi, pois eu amo cachorros. Das ist ein Hund. Este é um cachorro. Isso é um cachorro. Das ist ein Hund. Cachorro é der Hund. E perceba aqui uma pequena dica de pronúncia. Esse Dzinho no final tem som de T. Das ist der Hund. Ou, aqui mais específico, das ist ein Hund. E qual que é a diferença, então, entre das ist der Hund e das ist ein Hund? Você está falando de um cão específico. Esse é o cachorro. E o outro, esse é um cachorro. Das ist der Hund, das ist ein Hund. E é lógico que você tem isso para o masculino, mas você também tem para o feminino e para o neutro, como a gente tem no português para o feminino e masculino. Esse é um cachorro, esse é o cachorro. Essa é
a gata, essa é uma gata. No alemão tem a mesma coisa. E agora vamos dar uma olhadinha rapidinho. Essa aqui é uma tabelinha que usa nessa situação para você identificar quando é masculino, neutro ou feminino, o que você usa. Por exemplo, der Hund ficaria ein Hund. Das Flugzeug, ein Flugzeug. Die Reisetasche, eine Reisetasche. E aqui está escrito bem grande, nominativ. Aqui é o comecinho de uma jornada que se chama declinações. O que é uma coisa importantíssima no alemão e o que eu quero que você saiba agora é que quando você está falando de alguém ou de algo e você usa o verbo ser, como a gente está falando, isto é um cachorro. Eu sou alguma coisa. De quem você está falando aqui vai entrar nessa declinação. Nominativ. Já diz na palavra. Nominativ. Fala sobre nome. E no alemão, sentimentos têm nome próprio, objetos têm nome próprio, pessoas têm nome próprio, tudo tem nome próprio. Então, o nominativ fala sobre alguma coisa ou sobre alguma pessoa. Explicando o nominativ em outras palavras. Veja, no português, nome próprio tem letra maiúscula, não tem? Só que objetos, sentimentos, no português não tem nome próprio. Cadeira, amor, cachorro. No alemão, todas essas palavras são escritas com letra maiúscula, porque todas essas palavras são consideradas como se tivessem um nome próprio. Amor é com A maiúsculo, cachorro é com C maiúsculo. Die Liebe, der Hund, das Flugzeug. E como todas essas coisas têm nome próprio na Alemanha, é muito apropriado usar o nome nominativ. Nominativ é uma das maneiras que você vai usar para construir frases no alemão. Quando você vai usar o nominativ? Quando você estiver falando de pessoas ou coisas. Eu estou trazendo sim aqui algumas dicas mais avançadas, mas não se preocupe, você vai aprender isso ao longo do seu caminho no alemão. E agora a gente vem para o primeiro diálogo que aconteceu que o Darto Walder viu duas pessoas randômicas falando, essas duas pessoas aqui. Guten Tag, Frau Müller. Wie geht es Ihnen? Guten Morgen, Herr Fischer. Gut, danke. Und Ihnen? O cara falou para a moça, Guten Morgen, Frau Müller. Wie geht es Ihnen? Wie geht's Ihnen ou wie geht es Ihnen? Tanto faz. Guten Morgen, Frau Müller. Wie geht es Ihnen? Essa é uma maneira formal, primeiro de falar oi. Na verdade, bom dia. Guten Morgen, Frau Müller. E você está chamando ela de Senhora Müller. Wie geht es Ihnen? Como você está? Tratamento formal. A Senhora Müller, Guten Morgen, Herr Fischer. Gut. Danke. Und Ihnen? Ela basicamente repete, fala Guten Morgen. Bom dia, Herr Fischer. Bom dia, Sr. Fischer. Bem, obrigado. Gut, danke. Und Ihnen? E você? Só que é um você formal, é tipo como se fosse o senhor. E o Ihnen pode ser para tanto senhor quanto senhora. Então você pode falar und Ihnen, independente com quem você está falando. Aí o Darto Walder está passando ali no aeroporto e vê mais um diálogo entre essas duas pessoas. Hey Pedro, na, wie geht's? Mir geht's sehr gut, danke. Und dir? Mir geht's super. Aí uma das pessoas fala, Hey Pedro, na, wie geht's? Na é um tipo, e aí? Na, wie geht's? Você pode falar, wie geht's? Ou wie geht es? Wie geht es? Wie geht's? O Pedro fala, Mir geht's sehr gut, danke. Und dir? Ah, eu tô indo bem. Mir geht's sehr gut, danke. Und dir? Aqui tem algumas coisas interessantes. Primeiro, veja como esse danke não é um danke. Porque normalmente esse AN no português seria um danke, mas é dan. É mais um A do que um A. A, danke. Danke. Mir geht's sehr gut, danke. Und dir? A pessoa responde, Mir geht's super. A pergunta de como vai você é um pouquinho diferente no alemão. Porque no português, como é que a gente responde? Ah, eu tô bem. Eu estou bem. No alemão, a pergunta é, como andam as coisas para você? Mais ou menos essa é a pergunta. Wie geht es dir? O verbo gehen é o verbo ir. É wie, como, geht es, vão as coisas para você. Dir. Wie geht es dir? E aí você fala, para mim, vai bem. Por isso que você responde, mir geht es gut. E aqui a gente viu dois diálogos. Um pergunta, wie geht es Ihnen? E o outro pergunta, wie geht es dir? A diferença é que um é formal. Outro é informal. Você vai sempre escolher o tratamento formal antes de a pessoa, no caso, te dar permissão. Porque normalmente as pessoas falam, não me trate formalmente. Você pode me tratar informalmente. Tem que esperar essa permissão.
porque não é considerado muito cordial você ser informal com as pessoas. E isso é cultural mesmo. Wie geht es Ihnen? Como vão as coisas para o senhor, para a senhora? Wie geht es dir? Como vão as coisas para você? E a resposta, independente da pergunta, você pode responder com super, gut, mir geht's gut. Tem diversas maneiras de responder, mas essas são boas maneiras. Super, gut, mir geht's gut. E aí o Darth Valder tá lá no meio do aeroporto e chega essa pessoinha aqui para falar com ele. Schön, die Tasche ist schön. O Herr Valder não entendeu muito, ele falou, die Tasche hier, schöne Tasche. Marco, komm jetzt. Entschuldigung. Schön, die Tasche ist schön. Darth Valder não entende nada, fala, die Tasche hier, schöne Tasche. Schön é bonito, bonita. Dependendo do contexto, pode ser legal. Die Tasche ist schön. A bolsa, a mala é bonita. Darth Valder não entende. Ele repete, die Tasche, a bolsa aqui, ó. Hier. Schöne Tasche. Olha um pouquinho a diferença. Primeiro eu quero chamar a tua atenção para a pronúncia do schön. Não é um schon. Schon é outra coisa. É schön. Schon, schön. Schon, schön. Tem uma diferença. Esse ozinho com trema é muito, muito simples. Você vai falar o E. Não é o E. Só que com o bico do O. E. Schön, 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 schön. É assim. Simples assim. Schön, die Tasche ist schön. E aí, die Tasche hier, schöne Tasche. E eu quero te chamar a atenção para mais uma coisa que é um pouquinho mais avançada, mas eu acho legal. Die Tasche ist schön versus schöne Tasche. A diferença é, a bolsa é bonita, a mala é bonita. Bonita mala. A mala é bonita. Bonita mala. Tem uma diferençazinha no alemão, tá? O schön, ele recebe esse ezinho aqui, tá vendo? No schöne Tasche. Quando o adjetivo está antes da palavra, do substantivo aqui, nesse caso ele vai receber o E do die. Schöne Tasche, porque é feminino aqui nesse caso. O alemão é muito famoso exatamente por isso, pelas declinações. Ao longo do tempo, você vai aprender. Aí tá lá o Darth Valder e a pessoinha aqui, e aí chega o pai da pessoinha e fala, Marco, vem agora. E aí ele pede desculpa pro Darth Valder. Então ele fala o seguinte, Marco, komm jetzt. Marco, komm jetzt. Entschuldigung. Ele olha pro Darth Valder e fala, pô, será que o meu filho tá te incomodando? Entschuldigung. Desculpe. Entschuldigung pode ser tanto desculpe quanto com licença. Entschuldigung. E aqui mais uma dica um pouquinho avançada. Kommen é o verbo vir. No português, quando a gente vai dar um comando com o verbo vir, a gente não fala venha. Exatamente o que acontece aqui no alemão. Ele está falando venha, filho, venha, Marco. Venha agora. Marco, komm jetzt. Esse finalzinho é jetzt. Mas falando rápido, você fala jetzt, jetzt, jetzt. Kommen é o verbo vir. Você vai dar um comando e vai falar venha, Marco. Só que é pai e filho, então eles têm um tratamento informal. Ele vai falar para o Marco, komm. Então, veja, para você dar um comando no alemão, você vai tirar esse EN do verbo. Os verbos têm EN no final, tira o EN, komm. E aí fica o comando, venha. Você também pode dar um comando, de repente, para o teu chefe, né? Lógico, com respeito. Para você falar com o teu chefe, normalmente você vai falar assim no tratamento formal. Então, em vez de falar komm, você fala kommen Sie. Kommen Sie bitte. Bitte é o por favor. Kommen Sie bitte. E aqui a gente entra nas estruturas mais complicadas dessa história. Porque lá no começo eu falei Darth Valder fliegt nach Deutschland, Deutsch zu lernen. Darth Valder fliegt nach Deutschland, Deutsch zu lernen. Eu quero chamar a tua atenção para essa frase. O que é essa frase? Darth Valder vai para a Alemanha de avião, voa para a Alemanha para aprender alemão. E aqui, sim, é uma estrutura um pouquinho diferenciada, porque você está falando que ele está indo para a Alemanha. Ok. Para fazer o quê? Para aprender alemão. Aprender alemão. Para aprender alemão. Deutsch zu lernen. Essa estrutura zu, ela é muito usada justamente para falar para uma finalidade, quando você vai fazer alguma coisa
para outra coisa. Então, nessa estrutura do zu, o verbo vai lá por finalzinho. Quanto a coisa, não se preocupe, tá? Você vai aprendendo a tua jornada, esse aqui é o comecinho, e ainda tem mais coisas nessa aula aqui, vamos lá. A última parte da história é quando o Darth Walter apresenta a rua que ele precisa ir para o táxi, que é a rua Boselagerstraße. Inclusive, é uma rua onde eu já morei na Alemanha, na cidade de Münster. E nós vamos expandir ainda mais essa aula com o Erweiterung, que é expansão. Herr und Frau é o jeito que você fala senhor e senhora. Frau Müller e o Herr Fischer. Só que esses nomes são os sobrenomes. Então, quando você vai se referir a alguém de forma formal, você usa o sobrenome. Por exemplo, o Herr Walder. O nome dele completo é Darth Walder. Darth Walder. Darth Walder. Você vai chamar ele por Sr. Walder. Então, Herr Walder. E no alemão, esse ER normalmente fica A. Então, é Herr Walder. Herr Walder. Herr Walder. Herr Walder. Nós também vimos em um dos diálogos, por exemplo, o Guten Morgen. Bom dia. Guten Morgen. Que normalmente é dito das 5 da manhã às 11 da manhã. A partir das 11 da manhã, vira outro comprimento. Claro que não é cravado, né? Os alemães deu 11 da manhã, eles estão falando outra coisa. Mas é mais ou menos esse horário. Guten Tag. Guten Tag, que é um bom dia, mas não é de manhã. É um bom dia, como a gente fala aqui no Brasil. Bom dia pode até ser uma boa tarde, mas pode ser um bom dia também. E aqui tem uma coisa super interessante. Quando você encontra alguém de noite, entre as 6 e as 10, as 6 e as 11 da noite, você fala Guten Abend quando você está encontrando a pessoa. Quando você vai dormir, está indo dormir, é um Gute Nacht. Gute Nacht. É diferente. Guten Abend é para quando você está encontrando alguém, é um cumprimento. Gute Nacht é normalmente o que você diz para quem você mora junto. Boa noite e boa noite, só que são usos diferentes. Se você quer um programa bom, estruturado e efetivo para aprender alemão, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo.